Muito bom dia, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV, um programa que tem como objetivo trazer luz e paz ao seu coração, trazendo a palavra de Deus revelada por intermédio da sua Santa Escritura. Sejam muito bem-vindos a esta programação, recebendo a paz do Senhor Jesus. Eis que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, e do meu lado ele, meu xará, Rodrigo Cundim. Bom dia. Bom dia, meu xará, bom dia a todos vocês que nos acompanham aí nas redes sociais, né? Que vocês que ainda estão em casa, às vezes estão no carro, indo para o trabalho, indo para a faculdade, né? Vocês que estão a caminho aí, que Deus possa nos abençoar, possa conduzir o nosso estudo de hoje, que Deus possa receber, né, esse culto, que Deus possa receber essas mensagens, né, xará? É isso aí. E que nosso coração seja aquela terra fértil, que possa absorver essa semente plantada hoje, né? E que essa semente possa germinar e que possa dar frutos, mas que possa dar bons frutos. Xará, vamos para o texto desta manhã? Vamos sim, xará. O texto dessa manhã está no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Lucas 9, do 57 ao 62. Fala o seguinte: na minha Bíblia, o título está Os Futuros Seguidores de Jesus. Essa semana nós estamos trabalhando o tema Seguindo Jesus, não é isso? Isso aí. Seguindo Jesus. Então vamos nessa pegada aí. Fala o seguinte: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Uau, que top, hein? Que mensagem poderosa. Xará, Jesus ele sempre teve um interesse em se relacionar com o homem. E a sua tarefa, a sua obra, ela não poderia parar. Jesus, vamos só definir algo aqui. Jesus veio com a tarefa de quê? De salvar o homem. Nenhum outro nome há com que possa se salvar se não for por intermédio de Jesus Cristo. Ponto. É Jesus quem salva. Só que Jesus deixou uma tarefa, uma ordem, uma incumbência de propagarmos o seu evangelho, propagarmos o seu nome, propagarmos o sacrifício da cruz. Porque não adianta nada Jesus vir morrer, correto? Salvar um homem, cumprir o propósito e não ter ninguém que continuasse esta obra. Justamente. Jesus morreu, foi assunto ao céu, correto? E quem propagaria o evangelho? Jesus então vai designar os homens, e a gente coloca aqui os discípulos. Discípulos são quem? Discípulos são aqueles que seguiam Jesus. Apóstolos são aqueles vocacionados e escolhidos por Cristo, correto? Apóstolos eram 12. Judas morreu, ficou 11. Depois Pedro elegeu Matias no capítulo 1 de Atos. Ele vai escolher Matias, só que é uma decisão precipitada de Pedro, que Jesus não escolhe, quem escolheu foi Pedro. Sortearam Matias, que na verdade deveria ser Paulo, o sucessor de Judas, mas isso aí é uma conversa para outro programa. Mas, então, os apóstolos, na verdade, foram 12 com Judas. Judas morreu, virou Matias, então continua 12, com o apóstolo Paulo, 13.
no caso 14, correto? Com a morte de Judas, 13. Então 13 apóstolos, correto? Aí isso aí depois a gente vai explicar o que é o apóstolo, o ministério de cada um, enfim. 13 apóstolos. Seguidores de Cristo, discípulos de Jesus que seguiam a Cristo, eram vários, eram muitos. Na verdade, só no batismo, derramamento do Espírito Santo, foi mais de 120, correto? Correto. Se a gente contar depois com o apóstolo Paulo, aí teve o Filipe com o eunuco, teve o apóstolo Paulo com Barnabé, com Timóteo, então, tipo assim, aí foi o quê? Propaganda. Uma mensagem só de Pedro, 3.000 almas se converteram. Então, foi o quê? Proliferando. O contexto que o Xará leu, e que nós vamos compartilhar essa manhã, é Jesus dando justamente a tarefa daqueles que seguem a Ele. Jesus dando a incumbência, Jesus dando o parâmetro de quem segue a Ele. E nós vamos encontrar aqui no texto, a Bíblia diz que indo eles pelo caminho, lhe disse na verdade tinham 2 homens, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde tu fores, ou seja, eu abraço a causa e te seguirei. E Jesus vai dizer assim, olha só como que Jesus fala, porque Jesus não promete vida fácil para quem o segue. Né, Xará? Não promete. Como é que é a frase que a gente usa? A vida do crente, ela não é fácil. Então, Jesus nunca prometeu vida fácil. Olha só Jesus falando logo quando ele se dispõe. Não foi Jesus quem convocou. Foi ele que se dispôs. Olha a disposição dele. Ele vira e fala assim, Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. Jesus vem e fala assim, a raposa tem seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguns vão usar isso aqui dizendo que Jesus era tão pobre que não tinha nem onde reclinar a cabeça, e isso não tem nada a ver. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a obra missionária, a obra de Deus, a obra de Jesus, o evangelho de Jesus, ele exige tanta renúncia que às vezes você vai chegar num lugar e eles não vão nem te receber. Eu já passei por situações assim, de chegar num lugar para pregar, Xará, e ter que dormir dentro de um ônibus. Correto? Chegar num lugar para pregar e, pasmem, eu já dormi, Xará, num lugar, era um prostíbulo desativado. Antigamente era um prostíbulo, e quando cheguei lá, o rapaz que me convidou me colocou para dormir nesse lugar, que não tinha um cano para tomar banho, e tinha um colchão que ele arrumou emprestado, um colchão inflável, emprestado para que eu pudesse dormir, e eu passei lá uma semana. Já fui para lugar que para dar santa ceia, para ministrar a ceia do Senhor, no lugar, era tanta lama, que cavalo não entrava, porque atolava. Então eles me colocaram em cima de um búfalo. Papai, em cima de um búfalo com a ceia para levar para a família, na cidade chamada, um vilarejozinho da cidade chamada de Marabá, no estado do Pará. Então, tipo assim, isso é a dificuldade do ministério que Jesus está falando. Jesus está falando da dificuldade ministerial. Jesus está falando assim, olha, vão ter lugar que eles não vão nem te receber. Lembra quando Jesus falou para os discípulos? Vai ter lugar que eles não vão te receber. E desses lugares, você sai, sacode a poeira do pé e vai embora, continua, não para. Porque a obra do Senhor não é essas flores que a gente pensa, não. A gente vê esses pregadores hoje, né? Que é hotel 5 estrelas, carro blindado e etc. Meu amigo, isso aí é para alguns. Para a maioria, ou para a grande maioria, que serve a Deus ali com fidelidade, com amor, com intensidade ministerial, né? Aqueles que vão, nós recebemos no podcast, né, Xará? O pastor Flávio Alcântara, e o outro pastor lá que trabalha com ele, que eu esqueci o nome, eles vão pregar no meio de rodovia, né? Então, tipo assim, o que Jesus está falando aqui é grau de dificuldade. Olha, vai ter lugar que, as raposas, é certo, elas têm seus covis, elas não vão por relento. As aves do céu têm seus ninhos, ou seja, têm suas casas. Mas o filho do homem, ou seja, quem quer me seguir,
Não tem nenhum de reclinar a cabeça. Ou seja, vai ter lugar que você vai ter momento que você não vai ter esse conforto todo que as pessoas acham que tem. E ele continua dizendo: disse o outro. Um fala, vou te seguir. O outro vai dizer, e disse ao outro, Jesus falando, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que eu vá primeiro enterrar meu pai. Sabe o que ele está dizendo? Deixa eu cuidar primeiro da minha família. Deixa eu cuidar, enterrar primeiro os meus pais, né? Esperar morrer, passar o tempo, depois eu te sigo. E aí a gente esbarra em algo fantástico, que é a urgência que Deus tem de te usar, a urgência que Deus tem no propósito. Gente, isso aqui é fantástico, porque a gente fica procrastinando o nosso propósito na terra. A gente fica procrastinando a nossa chamada, a nossa vocação ministerial. E aqui a gente esbarra em algo que pode haver consequências. Porque lembra quando aquele texto era, Jesus fala assim, ó, naquele dia pedirão a você o relatório de tudo que Deus te deu. E aí? E os talentos enterrados? E o que você deixou de fazer? E o que você deixou de fazer? Um dia louco, um dia pedirão a tua alma. É a Bíblia que diz. Um dia pedirão a tua alma. E a gente fica procrastinando. Não, vou esperar. Eu vou esperar. Eu me lembro agora, olha para você ver. E eu já vou passar a bola para você. Eu me lembro agora de um testemunho de um pastor que Deus o chamou quando ele tinha, na verdade, ele relatou o testemunho, né? Ele contando o testemunho de uma senhora, parente dele, que quando Deus chamou essa senhora, ela tinha 18 anos e Deus chamou para o ministério, Deus chamou para fazer a obra, e ela falou assim: Senhor, agora é muito cedo, vou esperar casar primeiro, depois que eu casar eu vou cumprir, vou fazer a tua obra. E ela casou-se. Depois que ela casou, Deus chamou novamente. E ela falou assim: Deus, agora espera um pouquinho que tá no momento de eu gerar meus filhos, meu filho, né, no caso. Eu gerar meu filho, depois que eu gerar meu filho, eu vou me dedicar à tua obra. Aí ela gerou o filho. Depois que gerou o filho, Deus, eu vou esperar o meu filho se tornar adulto, para que depois eu cumpra a sua obra, porque agora criança não tem como, depende de mim e tal. O filho se tornou adolescente, adulto, jovem. Depois do filho jovem, o filho casou. Ela falou assim: Senhor, agora eu vou esperar meu filho, ele precisa de mim para cuidar do meu neto. Quando ela se dispôs, ela estava com mais de 60 anos. E quando ela falou assim: agora, Senhor, eu estou apta a fazer a tua obra, Deus veio a ela, por intermédio de uma profecia, e falou com ela: o seu tempo acabou. Ou seja, aquilo que eu tinha para fazer na sua vida, lá atrás, eu usei outras pessoas porque você negligenciou. O seu tempo acabou. E por causa da sua negligência, e na época ela falou assim: ó, tantas almas foram ao inferno por sua causa. Porque aquilo que a gente negligencia, aquilo que a gente deixa de fazer, aquilo que está na nossa alçada e que nós deixamos de fazer, Deus cobra das suas mãos. É verdade, será? Deus cobra mesmo. Meu pai tem um ditado que ele fala sempre assim: ó, aproveita a vida enquanto, lógico, aproveitar a vida, né, é o trabalhar, é a disposição que você tem, né? Aproveita a vida enquanto você não chegou nos 70, porque depois dos 60 já começa a dar uma canseira, e depois dos 70 já você fica mais cansado ainda. Então essa história que você contou me faz relatar, me faz ver, me faz entender, e associando a esse ditado, né, que meu pai fala, é o seguinte: quando você tem um propósito para cumprir, quando você tem, e todos nós temos o propósito, na Bíblia fala o seguinte: ide pregar o evangelho o quê? A toda criatura. Entendeu? Ou seja, todos nós temos o dever, isso é uma ordenança de Deus, de pregar o evangelho. Nem todo mundo tem a vocação de ministrar, de ser um pastor, de ser um evangelista, mas de pregar o evangelho, todos nós temos essa missão. Cabe a todos nós. Cabe a todos nós. Você pode pregar o evangelho no seu trabalho, você pode pregar seu evangelho na condução da vida que você leva,
Você pode pregar o evangelho na sua casa, que é o primeiro lugar que você tem que pregar o evangelho, é na sua casa. Você pode pregar o evangelho na sua condução de vida, igual eu falei. Você pode pregar o evangelho às vezes até no trânsito. Quando alguém buzina irritado, às vezes você fecha alguém buzina irritado, começa a chegar e fala assim: ô meu irmão, me perdoa. Você desarma ele, né? A paz do Senhor e tal, vai embora, fica com Deus. O cara em si, ele quebranta e fala assim: cara, esse homem aí, ele é de Deus. Então, o pregar o evangelho, o ser testemunho é seu dever. O pregar o evangelho é seu dever. Agora, cada um tem um chamado dentro do ministério do Senhor. Uns é louvores, levitas. Na verdade, os levitas também não eram os que eram tocador, né? Eram outras coisas, o povo confunde muito. Porém, uns é do louvor, outros ministra. Então tem lugar, né? Nós falamos aqui na semana passada sobre o corpo do Senhor. Então tem lugar para todos o quê? No corpo do Senhor. Mas vamos lá, voltando ao texto. Seguidores de Cristo, igual eu falei, a sua missão é pregar. Sua missão é propagar o evangelho. Para você propagar o evangelho, você tem que fazer o quê? Seguir Jesus. Quando eu leio o primeiro versículo, fala assim, ó: e aconteceu que indo eles pelo caminho, um certo homem, na Bíblia não relata o nome dele, um certo homem, ele diz: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. Ou seja, o desejo de seguir Jesus parte, a maioria das vezes, do homem. Porque Deus, em Filipenses fala que o Senhor, Ele dá a paz que excede todo o entendimento. Quando você começa a aproximar do Senhor, xará, você começa a ter acesso a essa paz. Então você começa a desejar caminhar os caminhos do Senhor. Só que aí a gente trupica naquela frase: a vida do crente, ele não é fácil. Porque às vezes vem a primeira barreira. Às vezes, muitas vezes, eu já fui falar de Jesus para alguém, a pessoa falou assim: cara, Deus não me ama não. Porque tudo que eu estou passando aqui, se Ele me amasse, se Ele fosse meu pai, eu não estaria passando. Então, às vezes, e outra coisa, essa pessoa, né, essa pessoa que eu estava falando com ela, até evangélico ela era. Só que ela só queria o quê? Ela só conhecia a história de Jesus, igual você falou ontem, mas não o Jesus da história. A vida do crente requer o quê? Renúncia. A vida de quem quer servir a Deus requer renúncia. Nós lemos aqui em Lucas, há uns versículos atrás, que a nossa cruz é carregada diariamente, que nós temos que negar a si mesmo diariamente. O que é o negar a si mesmo? O que é tomar a sua cruz diariamente? É seguir Jesus, negar a sua carne, dar mais ênfase ao que? Ao Espírito, alimentar mais o que? O Espírito, ler mais o que? A palavra do Senhor, para você tentar andar nos caminhos de Deus. É fácil? Não é fácil. Nunca foi. Vem tribulação? Vem. Esses dias eu estava lendo aquele texto, Jesus estava em duas tempestades, né? Uma ele estava dormindo e a outra ele estava adentrando no barco, ele estava andando sobre as águas. Sim. Então não é sinal. O que eu entendo? Quando Jesus fala para os discípulos: passamos para o lado de lá, e ele entra no barco e vai, e ele repousa a sua cabeça na almofada, e acontece aquela tempestade, que foi a primeira tempestade, não foi, Gerardo? Foi a primeira tempestade de Jesus. Jesus estava no barco. Não é sinal que Jesus está na sua vida que não vai vir tempestade. Mesmo Jesus estando no barco, vai vir tempestade. E quando o barco estava indo quase a pico, os discípulos apavorados demais, ou seja, pela falta de fé ou pela pouca fé que eles tinham, o que eles fez? Acordou o mestre: mestre, você está dormindo e o barco está indo a pique, nós vamos afundar. Jesus vai, repreende as águas, repreende o vento, fala assim: poxa, homem de pouca fé. Ou seja, vocês têm o poder de repreender. Eu dei autoridade para vocês e vocês não exerceram essa autoridade. E Jesus estava no barco com os discípulos o tempo todo, só que só lembraram de Jesus na hora que a tempestade veio. Porque muitas vezes, Xará, nós deixamos, aproveitando esse gancho que você me deu, muitas vezes nós deixamos para a última hora para contar com Jesus. Muitas vezes você deixa nos 45 minutos do segundo tempo para perguntar para Jesus: Senhor, eu estou emaranhado. Mas por que lá atrás
antes de você entrar na partida, antes de você entrar numa guerra, antes de você começar seu dia, por que você não me chama para te acompanhar? Por que não me convida, né? Por que você só me convida à noite quando você está em tribulação? Por que você me convida só quando você está triste? Já pensou, Xará, se eu chegasse para você todos os dias e só compartilhasse o problema da minha vida com você? Vai e não cansa. Aí a gente tem que fazer uma autoanálise. Será que você está falando com Jesus todos os dias? A sua oração será que é só pedir? Não tem nada para agradecer? Não tem nada para confiar? Será que a vida sua é só turbulência? É só chuva, é só vendaval, é só temporal? Ou é porque você está olhando somente as dificuldades? Não está olhando o dom da vida que Deus te deu? Não está olhando que você acordou hoje, está com os olhos abertos, está respirando, porque Ele te deu o dom da vida? Verdade. Porque se Ele estalar o dedo, Ele te leva. E quantas vezes, Xará, nós pedimos para Deus levar? Quantas vezes? Certo, eu acho que, por isso que Jesus, Ele é nosso advogado perante o Pai, né? Eu acho porque Ele deve filtrar todas as orações que nós fazemos e falar assim: ó Deus, Pai, Ele não quis falar isso não. Perdoa, Ele não sabe o que Ele está falando não, Ele não quis pedir não, Ele tá brincando. Porque se Jesus não fosse o nosso intercessor, pai, nós estávamos enrolados. Já pensou, Xará? Se Deus ouvisse todas as nossas orações, nós estávamos enrolados. Porque nós não temos conhecimento bastante para saber o que é bom para nós e o que é ruim para nós. E o seguir Jesus é aquela renúncia diária. Todo mundo tem desejo de seguir Jesus, mas poucos seguem. Porque poucos estão dispostos a negar a si mesmo. Poucos estão dispostos a carregar a sua própria cruz. Pouca pessoa está disposto a passar pela tempestade com Jesus no barco. A maioria das pessoas fala: não, esse problema aqui eu resolvo. Não, isso aqui tal. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Quando você está no trânsito, você desvia de uma batida. Você desviou, você deu aquele reflexo, desviou. Você fala assim: nossa, rapaz, mas eu sou motorista demais. Antigamente eu falava isso. Hoje, quando eu desvio, eu falo assim: Senhor Deus, ainda bem que o Senhor está comigo no carro, porque se não fosse você, eu tinha batido. Então isso é reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Quando você começa a caminhar com o Senhor, quando você começa a seguir a Deus, você começa a verificar e a ver nas pequenas coisas o que Deus tem feito na sua vida. Você começa a agradecer, Xará, quando fala assim, ó, na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Obrigado pelo pão nosso o quê? De cada dia. Então, às vezes, quando eu estou tomando, às vezes um café da manhã, quando eu estou comendo um pão, quando eu vou almoçar ou jantar na mesa lá de casa, eu falo: Senhor, obrigado por esse alimento. Senhor, obrigado. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, que nunca tem faltado. Ah, Rodrigo, mas tem muitas pessoas que está faltando pão. Tem. Está faltando. Sabe por quê? Porque a vida dela, às vezes, está desordenada. Não está trilhando o quê? Se achegar aos caminhos do Senhor. Quanto mais você se afasta do Senhor, mais turbulência você vai ter na sua vida. Quanto mais você anda nos caminhos de Deus, vai ter turbulência? Vai. Vai ter guerra? Vai. Só que se o Jesus estiver no seu barco, ele não vai afundar. Segunda tempestade, Jesus andando sobre as águas. Vou te passar a bola. Jesus andando sobre as águas, chegando perto do barco, estava com tempestade. Os discípulos falaram assim: nossa, é um espírito. Pedro falou: Senhor, deixa que eu tenho contigo, então levanta e vem. Pedro foi caminhando. Quando Pedro saiu fora do barco, acabou a tempestade? Não. Quando Jesus estava caminhando no mar, acabou a tempestade? Jamais. Quando Pedro começa a afundar e Jesus pega ele de volta, tinha acabado a tempestade? Não. Quando Jesus entra no barco, aí ele faz o quê? Cessa a tempestade. Não é sinal que você está andando no seu barco, mesmo sabendo? Os discípulos acreditavam em Jesus, Xará? Sim. Já tinha sido escolhido, já tinha percebido milagres, eles tinham presenciado na noite anterior a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Verdade. É ou não é? Sim. Já tinha presenciado. E mesmo eles presenciaram os milagres do Senhor, que não foi só a multiplicação de pães, mesmo ele presenciado os milagres do Senhor, eles teve medo da tempestade. Sendo que Jesus deu uma ordem: passemos para o outro lado. De todo jeito você ia passar. Não é sinal quando Jesus fala assim: Rodrigo, você tem um propósito de pregar meu evangelho, você só vai viver na bonança. Não, fera. Vai ter dificuldade. Porque é na dificuldade
que Ele te lapida. É na dificuldade, é no esquentar a faca, é na fornalha, é na quebra do vaso, é na fornalha, é no esquentar ali a espada, é na petrificação ali, ó, é no fogo que você é purificado. É nas tempestades que você começa o que? Se aproxima mais de Deus. É as tempestades da sua vida que você começa a enxergar o milagre que Deus fez na sua vida. É as tempestades que Deus manda para você testemunhar o que Deus faz na sua vida. Porque já pensou, Xará? Nós que falamos o evangelho não demos um testemunho? Não temos um testemunho para contar? Um livramento? Uma provisão do Senhor? Que vida vazia é essa? Então nós temos que ter as provações, sim, porque é na provação que você é moldado, é na provação que você é lapidado. Tem um desejo de seguir ao Senhor? Tem um desejo, quer seguir, quer propagar? Rodrigo, ó, então o meu dever é propagar o evangelho? Sim. Ah, então eu tenho que ser pastor? Não, cada um tem um ministério, mas você tem que propagar o evangelho aonde você está. Em primeiro lugar na sua casa, em segundo lugar aonde você está, porque nessa vida nós estamos passando por ela, é um eterno aprendizado. Passe por ela levando Jesus, passe por ela entregando o seu fardo para Ele, porque Jesus fala, entrega para mim o seu fardo, porque o meu, quando eu te devolvo, ele é leve, ele é suave. Ou seja, você ainda vai carregar o fardo, só que o fardo é leve e suave. É verdade, Xará. Xará, e quando você fala dessas duas tempestades, o que me vem na cabeça, na segunda, por exemplo, na segunda tempestade que você citou aí, que é Jesus por cima das águas, a ordem de Jesus atravessar, os discípulos atravessarem para o outro lado, a ordem foi de Jesus, foi Jesus quem deu a ordem. Ou seja, Jesus, ele te dá a ordem, mas no meio do caminho aconteceu, Rodrigo, a tempestade, e eu estava obedecendo a ordem, e no meio do caminho aconteceu a tempestade. Justamente isso, no meio do caminho sempre haverá tempestade. Primeiro, para te bloquear, para te desanimar, para gerar incredulidade, para gerar dúvida. A tempestade vem para firmar a sua fé. Quando a tempestade veio no meio do caminho, quem aparece no meio do caminho? O próprio Jesus. Sendo que o mar em que eles estavam, de uma ponta a outra, de um lugar a outro, onde Jesus mandou eles irem, dá 6 km, de 6 quilômetros de água, para atravessar do outro lado. E a Bíblia diz que Jesus manda eles irem e Jesus fica orando. Quando de repente, no meio do caminho, e eu digo no meio, ou seja, 3 quilômetros depois, adentro do mar, Jesus vai aparecer no meio. Sabe o que eu aprendo? Mediante a tempestade, o temporal, que deixaram os discípulos aflitos, Jesus aparece no meio da tempestade. Olha, eles estão debaixo de uma ordem, eles estão cumprindo o chamado, eles estão cumprindo o direcionamento, mas eles não estão excluídos de passar pela dificuldade, de passar pela tempestade. Mas no meio do caminho Jesus apareceu. Sabe o que eu aprendo? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Haverá tempestade, sim. Haverá dificuldade, sim. Jesus falou, olha, a raposa tem seu covil, a ave do céu tem seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, haverá dias de tribulação, haverá dias de dificuldade, mas Ele estará conosco. Na primeira tempestade, pega isso aqui, na primeira tempestade, Jesus estava no barco, Ele estava presente. E por que Ele não se manifestou, Rodrigo? Porque enquanto Ele estava dormindo, quem estava no controle eram os discípulos. E Jesus estava nos ensinando o seguinte: enquanto você estiver ou querendo estar no controle da sua vida, você vai passar por dificuldade. Quando você soltar o controle e deixar na mão de Jesus, as coisas vão acontecer. É o que o Xará acabou de falar. Haverá livramento, haverá provisão, haverá milagre. Recebe isso. Haverá provisão, haverá milagre, haverá vitória, haverá livramento, haverá experiências, haverá dificuldade, haverá tempestade, mas em todas elas Jesus estará contigo. Mas você não está excluído de passar pela dificuldade. Todos nós passaremos. O deserto é para todo mundo, gente. O deserto é para todo mundo. Quando Deus olhou para Moisés e falou assim, ó, diga ao povo de Israel que marchem, Deus estava dizendo para Moisés assim, ó, esse povo não tem preparação para a guerra,
mas eu já estou enxergando eles como soldados, como preparados para uma guerra. Eles eram escravos. Escravo não tem preparação de guerreiro. Escravo não sabe manejar espada. Escravo não sabe a arte da guerra. Mas quando Deus liberta o povo de Israel, eles estavam como escravos. Mas diante do Mar Vermelho, Deus olhou para Moisés e falou: diga ao povo de Israel que marche. E quem marcha? Soldado. E Deus estava dizendo para Moisés assim: ó, eu não enxergo mais como escravos, agora eles estão como soldados, preparados para uma guerra. Soldado é forjado, xará. Soldados na preparação, ele tem que passar. É só a gente ler. Quem assistiu aquele filme Tropa de Elite sabe o que eu estou falando. Preparado. Ele é preparado. Ele tem que saber manusear a arma. Soldado é soldado, irmão. Soldado não é recruta, não. Soldado é soldado. Soldado tem que saber manejar a arma. E qual que é a nossa arma? A palavra. Soldado tem que saber passar privação. Sendo uma guerra, irmão, não tem iFood para te entregar comida, não. Você tem que comer o que tem ali. Você tem que se virar. É ou não é, Jará? É, justamente. Então, tipo assim, soldado não tem dias de passar ao relento. Soldado é forjado, irmão, na batalha, forjado na guerra. Então, o que Deus estava nos ensinando ao povo hebreu é o quê? Vocês agora deixaram de ser escravos. Agora vocês são independentes. Vocês são soldados. Eu irei vos guiar. E eles atravessam, viram primeiro o primeiro milagre que o Xará falou. Atravessam o Mar Vermelho. Do outro lado eles vão lá e vão passar pelo deserto. E Deus vai guiá-los no deserto. E Deus vai dar livramento dos inimigos. E Deus vai ajudar. E Deus vai romper. Por quê? Eles saíram do Egito como escravos, mas chegaram em Canaã como um povo livre, como preparados para uma guerra, como homens livres. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus está preparando um caminho. Deus está te forjando na guerra. Uau! Deus está te forjando na guerra. Tempestades vão chegar, mas não abandone o Evangelho. Não abandone a palavra. Continue seguindo a Cristo. Continue seguindo os propósitos. Continue seguindo o chamado que Deus te deu. Mais alguma coisa aí, Xará? Só contextualizando o que você falou, em João 10, quando Jesus dá a missão, né, ele escolhe 70 pessoas e dá a missão aos 70, ele fala o seguinte, João 10, 2 fala: portanto lhes dizia, né, Jesus dizendo para eles: a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita, seara. Ide pelo caminho, e eis que eu vos envio como cordeiros em meio a lobos. Uau. Ou seja, vai ter lobo, gente. Não é sinal que Jesus vai te enviar, que ele falou: não vai ter nada não, pode ir tranquilo. Não, vai ter lobo, vai ter guerra, igual o Xará falou. Vai ter casa, vai ter pessoas que você vai falar do evangelho para ela e ela vai às vezes te expulsar. Larga o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz o quê? A salvação. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai aceitar a palavra, não. Deus criou todo mundo. E tem pessoas que falam assim: não, mas todo mundo é filho de Deus. Não, negativo. Todo mundo é criatura. Criatura, fomos criados. Sim. Agora, filho é só depois que você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí sim, você é filho de Deus. E você falou no começo, aí no versículo Lucas 10, 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e eles não vos acolherem, saiam pelas suas ruas e dizei: até a muita poeira da vossa cidade, que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo sabei disso, que o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, nós temos que pregar, você tem que propagar o evangelho a toda criatura. Cabe a ela aceitar ou não. Aí é a questão do livre-arbítrio.
Cabe a ela aceitar ou não. Mas você tem que fazer a sua parte. Quer ir e pregar. Ir e falar. Não é sinal que você vai falar e todas as vezes as pessoas vão te atender, não. Aqui eu entendo, Xará, você me corrija se eu estiver errado, quando ele fala assim, sacudir a poeira, é porque nada de incredulidade daquela pessoa que você falou tem que ficar em você, não. Porque você tem que proteger seu coração. Quando nós falamos assim, ó, sacode a poeira, ó, deixe toda a incredulidade, toda a maldade daquela pessoa para lá. Não deixe isso te ferir. Te contaminar. Te contaminar. Mas você fez sua parte. Você pregou o reino para essa pessoa. Você pregou o reino para essa cidade. Então sacode. A sua mão está livre desse sangue. A sua mão está livre dessa pessoa. Cabe a ela aceitar ou não. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos conduzir. Que Deus possa nos dar esse discernimento. E que nosso coração seja terra fértil para assimilar essa semente, que é a palavra do Senhor que foi pregada hoje. Que é como seguir a Jesus. Você falando de não se contaminar, lembrei-me agora de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando Nabucodonosor queria que o povo adorasse a ele, etc. Está registrado no livro de Daniel. Aí você lê lá. Aí eles mandaram aumentar, né? Olha, você não vai se contaminar, não. Você não vai se curvar, não vou me curvar. Aí sabe o que aconteceu? Então vão lá. Aumentaram 7 vezes mais a fornalha. Xará, a história conta que antes de, tipo assim, pela porta, as pessoas já eram queimadas. De tanto calor que era, né? Pela porta as pessoas já se queimavam. E a Bíblia diz que jogaram os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá dentro da fornalha, porque eles não se contaminaram. Eles não se associaram. Eles sacudiram a poeira do pé. Falaram, não vou deixar me contaminar, não. Quando chegaram lá dentro, o que aconteceu? Aí tem uma coisa fantástica aqui, ó. Que a gente costuma usar assim, ó. Quando olharam, tinha 4 homens lá, né? Aí a gente costuma dizer que era o 4º homem da fornalha. O 4º homem da fornalha, no caso, seria a semelhança dos deuses, segundo eles, né? Que era Deus, o próprio Deus. Só que, gente, ele não é o 4º homem da fornalha. Ele é o primeiro. Chegaram 3 depois, mas ele era o primeiro. Ele já estava lá. Ele já estava lá. Ou seja, porque Deus não te livra da fornalha, você vai cair. Mas ele já está lá. Ele já está lá. Entendeu? Ele te livra na fornalha, não é da fornalha. Ele te livra lá dentro. É dentro da provação que ele te livra. Que palavra poderosa. Só dar um bom dia aqui a Glaucia Fonseca que está conosco, o pastor Robson Monteiro, bom dia. Bom dia. Conosco, Diógenes Lucena, bom dia, Deus abençoe a nossa vida. Bom Obrigado, dia. Amém. Dona Sara Gondim, bom dia, Deus Bom te abençoe, dia, amém. Maurício Batista, bom dia na paz do Senhor Jesus. Cláudio Gondim, bom dia. Cássio Constantino, bom dia. Amigos da GV, bom dia. Samara Ciardo, bom dia. Iracilda Dias, bom dia. Que Deus abençoe a todos nós. Maiara Rodrigues, bom dia. Maurício Batista, amém. Ô glória. Iracilda colocou amém. A Ana Luísa Ferreira colocou bom dia. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por essa palavra, Jesus. Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso coração agora, Pai, Gratidão, seja aquela meu terra Pai, fértil, ó Pai, que recebe a Tua palavra e germina essa palavra, É Pai. verdade, Deus. E que possa dar frutos, mais bons frutos, ó Pai, em nome de Jesus, ó É Pai. verdade, Pai. Em nome de Jesus, cuida de nós, cuida dessa quarta-feira, Pai. Em Nos nome de ajuda, Jesus. Pai, nos É ensina verdade, Pai. a confiar em Ti, ó Nos dê Pai. graça, força, Aumenta, sabedoria. Pai, nossa fé, ó Pai. Em nome de Aumenta a Jesus. nossa confiança, Pai. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, ó Pai, Pela tua aumentando bondade, essa fé, Pai. aumentando essa É vontade, ó verdade. Pai, de Te buscar, alimentando mais e mais o Em nosso nome de espírito, ó Jesus. Pai, e enfraquecendo cada vez mais e mais a nossa carne. ó Em Pai. nome de Jesus, Pai. Pai, eu te peço pelos enfermos, ó Pai. Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, dando Cuida, livramento, ó Senhor, de Pai, nós. a Tia Ivonete, ó Pai, essa luta contra o câncer. Eu sei que o Senhor já manifestou a cura, Em nome de Jesus. mas que o Senhor fortalece a sua serva. Te peço também, ó Pai, pela Dona Maria, Pai. Pai, que o Senhor venha conduzir, ó Pai, a vida dela, Pai, Em nessa nome de luta, Jesus. nessa batalha, nessa guerra contra o câncer, ó Pai. Pelo poder da tua Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor coloca as suas santas mãos, ó Pai, sobre a vida dela, Pai. Pai, em nome de Jesus, fale com ela, trata a vida dela, Pai, cuida da vida dela, dê cura, Senhor, Em nome de mas que prevaleça a tua vontade, ó Pai, em nome de Em Jesus, ó nome Pai. de Jesus. Em nome de Jesus, que ela possa sentir, ó Pai, agora, Pai, a tua presença. Creemos na tua Que ela palavra. possa sentir a tua mão, ó Pai. Que ela possa sentir, ó Pai, a tua palavra, Pai. Que ela possa sentir, ó Pai, o teu conforto, ó Pai, em nome de Jesus, Em ó nome Pai. de Jesus. Esteja visitando, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa que irá ouvir essa mensagem, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, visitando essa pessoa, ó Em Pai, nome de Jesus. abrindo o seu coração, ó Pai, semeando essa palavra, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dê uma quarta-feira abençoada, Pai. Em
Nos dê uma quarta-feira próspera, nos dê uma quarta-feira cheia de paz, ó Pai. E o que o Senhor, ó Pai, possa estar conosco, ó Pai, no nosso barco. O Senhor possa estar conosco, ó Pai, no decorrer da nossa vida, Pai, nos cuidando e nos livrando de todo e qualquer mal, ó Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço, ó Pai, com perdão dos meus pecados e em nome do seu Filho amado, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. No mais, que Deus abençoe você poderosamente. Não se esqueça que amanhã estaremos de volta aqui mesmo no Bom Dia com a GV às 7 horas da manhã. Um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã às 7 horas nesse mesmo canal.